Vocês aí da equipe de louvor, vocês podem fazer o mesmo agora. Vocês trocam, não precisa ser aí não, as que estão desse lado, pode vir para esse lado e trocar o seu bombom. As meninas da dança já estão sem um bombom, né? Vocês trocam depois então. Amém? Acho que todas trocaram. As meninas do louvor estão trocando. Glória a Deus. Amém. Enquanto isso, então, vocês que já trocaram, nós vamos estar orando agora. E recebendo essas palavras que foram lançadas sobre a sua vida, essas palavras de bênção, essas palavras de posicionamento, vocês vão estar recebendo agora. E o Senhor está derramando sobre vocês muito mais. E vai derramar muito mais nessa noite, porque é só o começo. A gente ainda vai adorar o Senhor, a gente ainda tem uma palavra tremenda para as nossas vidas, que nós vamos ouvir. Nós ainda temos um teatro impactante que vai falar aos nossos corações. Então é só o início do que Deus está fazendo sobre a sua vida. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Deus, pela vida de cada uma que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Obrigada, Senhor Jesus, porque mesmo com essa chuva, o Senhor nos permitiu chegar aqui. E nós cremos que o Senhor tem algo lindo para as nossas vidas. Obrigada, Jesus, por cada palavra que foi derramada sobre as nossas vidas nesse momento. Obrigada, Senhor Jesus, porque nós sabemos que é o Senhor nos lembrando do quanto nós somos amada, do quanto nós somos fortes, do quanto nós somos guerreiras, do quanto nós somos alegres, do quanto nós somos imagem e semelhança do Senhor, do quanto nós fomos construídas pelo Senhor, do quanto nós somos perfeitas no Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Que realmente nós possamos sair daqui firmadas, posicionadas, como as mulheres que o Senhor quer que nós sejamos, com um caráter forte, com uma identidade certa, com um ministério firmado, que nós possamos ser essa mulher posicionada, que o Senhor planeja que sejamos, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te aplaudimos, Senhor Jesus, te rendemos glória e honra nessa noite. Amém. Aleluia. Graça e paz, mulheres lindas, maravilhosas e cheias da presença do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor juntas. Convido vocês a se colocarem de pé. Vamos com muita alegria adorar o nome do Senhor. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja.
Louvado é o nome do Senhor. Vamos seguir adorando ao nome do Senhor, porque Ele é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar, o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Louvado é o teu nome, Senhor. Agora nós vamos estar cantando uma canção que eu acredito que é conhecida da igreja. Então, se você conhece a letra dessa canção, que você possa dizer: eis-me aqui para o chamado do Senhor. Que você possa dizer: eis-me aqui para aquilo que o Senhor te chamou para fazer, para o propósito que Ele determinou no teu coração, na tua vida. Então, que nessa noite nós possamos sair daqui como mulheres posicionadas, como mulheres revestidas do poder de Deus e da autoridade do Senhor Jesus. Amém?
rodeado de glória, és adorado. 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo. Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande
levante as suas mãos e aplauda o nome dele. Aleluia. Quantos nessa noite pode dizer, eis-me aqui para Jesus? Vamos lá? Num coro bem lindo. Vamos dizer assim, eis-me aqui. Vou contar até 3, vocês vão falar bem alto. Eis-me aqui, Jesus. Ok? Com a mão para cima assim, ó. Né? Esse é um ato dizendo, Senhor, eis-me aqui. Minhas mãos estão levantadas, posicionadas em Ti. Vamos lá? 1, 2, 3. Eis-me aqui, Senhor. Jesus. Vem? Podeis assentar, nós temos agora o teatro. Meu Deus, eu sei da minha identidade em Ti. Eu sei que sou filha amada, mulher posicionada para fazer o que necessita ser feito no Seu reino. Ai, que bonitinha. Você foi boba, né, menina? Ai, tadinha. Mas eu concordo com você. Você não devia confiar em ninguém, porque ninguém te ama de verdade. Mas se você fosse a... Você sabe de quem eu tô falando, né? Ele teria te valorizado. Ela é muito mais bonita, confiante, muito mais posicionada que você. Fica aí, bonitinha, no seu lugar. E você, meu amor, você era só uma criança. Mas eu tenho uma solução para você: a morte. Imagina nunca mais você lembrar do que você passou, e nem dessa dor que te corrói. Minha Bíblia diz que o Senhor tem algo preparado para você. Não é aqui que o Senhor quer te ver. Ele pode curar todas as suas feridas. Entregue a sua vida para o Senhor. Imagine o que Ele poderia fazer com todos os seus traumas. Poderia transformar em testemunho. E quantas mulheres você poderia ajudar? Só que você não é capaz. Tem muitas mulheres na igreja que são, ó, muito mais capazes que você. Ah, e você prometeu não confiar em ninguém. Fique aí onde você está. A morte não é a única solução. Cristo é a solução para toda a sua dor. Você não precisa mais lembrar todos os dias. Entregue ao Senhor e Ele aliviará todo o seu sofrimento. Só que ela não passou pelo que você passou.
A sua dor ela não conhece. Ai, tadinha, as feridas dela nem se comparam com as suas. Fica aí onde você está. A morte é o seu único destino. E você, com essa pose de perfeita, só que já faz, tempo que você não traz ninguém para Jesus. Sabia? Ai, tem alguma coisa de errado com esse seu discurso de mulher posicionada. Deixa isso de evangelizar para quem tem chamado. A sua amiga, por exemplo, já trouxe várias pessoas para a igreja. E você? Nenhuma. Sabe, assiste uma série. Se distrai, você tá tão cansada. Ai, tadinha, vai ficar batendo nessa tecla para sempre. Eu disse para vocês não confiarem nela, porque ela tá exatamente onde vocês estão. Quem você pensa que é? Hein? Elas estão sob o meu controle, não sobre o seu. Você tem certeza? Tenho, olha onde Não elas sou estão. como você. Aham. Eu só entro quando abrem a porta para mim. E quem chamou Venho você? quando me clamam e escuto alguém clamando por mim. O que você não sabe é que uma mulher posicionada não se faz de vítima. Ela só cai aos pés da cruz porque ela necessita da presença de Deus. Uma mulher posicionada não retrocede. Olhe bem o que é uma mulher posicionada nas lutas. Ela vence todas as batalhas, porque ela sabe que ela tem intimidade com Cristo. Sim, na palavra está escrito que existem demônios que a gente se vence com oração e com jejum. Porque uma mulher posicionada, ela não foge das batalhas. Uma mulher posicionada, ela não se paralisa diante das guerras. Uma mulher posicionada, ela ajuda outras mulheres a se posicionarem, a se levantarem. E Jesus nunca disse que seria fácil. Em João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Se você tem sede, Ele é a água. Se você tem fome, Ele é o pão. Se você está perdido, Ele é o caminho. Ele é o grande eu sou. Você precisa lembrar da sua identidade em Cristo, de filha, sim, filha amada, escolhida, separada pelo próprio Criador. Então, essa noite, decida-se, levante-se, se posicione perante ao Senhor. Porque mulheres posicionadas não fogem das batalhas. Mulheres posicionadas ajudam outras mulheres a se posicionarem. Mulheres posicionadas trabalham na obra do Senhor. São instrumentos do Senhor para cura, para consolo, para serem abençoadas e serem bênção na vida de outras pessoas. Amém? Lindo, né? Mulheres posicionadas é outro nível, verdade? Quero convidar aqui a Rafaela, essa líder de excelência, que estará trazendo a palavra do Senhor, diretamente do coração de Deus para o seu. Aplauda o Senhor pela vida dela, amém? Amém. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Amém. Vamos orar e entregar esse momento ao Senhor. Pai amado, Pai querido, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por esse momento de comunhão, Senhor, por cada mulher que aqui está, Senhor. Mulheres, Pai, que estão totalmente entregues, Senhor, aos teus pés naquela cruz, Pai. Mulheres que entendem, Senhor, aonde elas estão. Debaixo das suas asas, Senhor, mulheres, Pai, que desejam, Senhor, cada vez mais estar com os olhos voltados a Ti.
Espírito Santo de Deus, abre os nossos sentidos sobre esse lugar, abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações. E que o nosso coração, Senhor, que é a fonte, Senhor, de todas as nossas emoções, seja hoje como um solo fértil, Senhor. Que não olhe para mim, Senhor, porque eu sou apenas uma mulher com defeitos, com falhas, Senhor, mas que elas vejam, Senhor, o poder do Espírito Santo se manifestando sobre esse lugar. Em nome de Jesus, amém. Amém? É minha primeira vez, assim, trazendo a palavra diretamente só para mulheres. E eu confesso a vocês que parece que hoje o temor, ele está cada vez maior. Não é a primeira vez que eu ministro na igreja, mas quando a pastora disse, filha, é você que vai trazer a palavra no culto das mulheres. E a gente já vinha conversando, né, sobre o tema de posicionamento. E é algo que mexe muito comigo. Posição. Porque eu sempre me achei uma mulher muito posicionada. Muito posicionada. Mas o posicionamento, ele não está associado à forma que falamos. O posicionamento, ele não está associado da maneira que nos expressamos, mas e sim, quem somos e aonde estamos. Na nossa casa, a gente sempre escreve as metas, as posições que vamos tomar durante o ano. E eu comento a vocês que as tomadas de posições que temos durante o ano, ela sempre nos cobra algo, que é o posicionamento. Porque a tomada de posição só vem com o seu posicionamento. Só que para você ter uma posição, requer um preparo. E esse preparo requer o quê? Tempo. Porque o posicionamento, ele vai estar alocado com o preparo, com o tempo, que vai resultar nesse posicionamento. Amém? E quando a gente chama, quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos convoca para isso, Ele convoca um exército. Um exército que vai quebrar gerações. Um exército que vai romper ciclos. Um exército que vai influenciar outras mulheres. Que vai curar outras mulheres. Um exército que vai manifestar a glória do Senhor nas casas, nos trabalhos, na faculdade e por onde passar. Ele convoca hoje um exército. Um exército de mulheres maduras e posicionadas nele. Que os olhos estejam voltados para ele. E eu nunca vou me cansar de falar da minha conversão. Nunca. Porque a minha conversão, a conversão da minha casa, ela foi um real posicionamento. O meu marido, por ele, já tinha batizado após o encontro. Mas antes de sair de casa, a gente conversou. Ele disse, amor, eu só me batizo quando eu estiver com a certeza que é isso que eu quero para a minha vida. E quando chegou o momento do encontro, que os meus líderes chegaram e disseram, vai se batizar? Eu disse, não. Ah, Rafa, mas você não estava pronta? Não. Não estava. Eu estava no tempo do preparo. E ia chegar o momento de eu me posicionar. Eu estava no lugar, eu estava me preparando para logo, logo me posicionar. E após a nossa conversão, um posicionamento que partiu de mim, da mulher. Porque por ele já estava lá. Mas enquanto eu não me posicionei na minha casa, nada mudou. E muitas vezes carregamos chaves de poços que somos arremessados, submetidas, lançadas. E essas chaves libertam outras mulheres. Essa chave liberta outras famílias. Essa chave quebra ciclos e transforma gerações. A chave da minha casa, eu garanto a vocês que eu quebrei. Eu quebrei. E a geração da Sofia será outra. Dos filhos dela será outro, outro e outro. E assim vai.
Existe uma chave depositada em cada um de vocês. Mas precisa de um real posicionamento para poder trilhar. Para poder abrir e libertar. Daqui saem mulheres que curam, mulheres que transformam, mulheres que libertam. E nos custa, claro. Nos custa. Muitas vezes eu me coloquei capas, sou forte, consigo. E muitas vezes mulheres nesse ambiente, para com isso, deixa de besteira. Você não é isso. O posicionamento nos requer renunciar e voltar lá naqueles poços e pegar a chave que lá está. Porque quando você pega aquela chave, você diz: aqui, Senhor, como a canção, eis-me aqui. Agora eu vou girar, libertar e me posicionar diante disso. Amém? Mas antes de tudo, a gente precisa entender o que é posicionamento e o que é não se posicionar. Quando a gente busca lá no dicionário, posicionar é o ato ou o efeito de se colocar em uma posição ou estar em disposição. É um ato. É um ato ou um efeito. Então a gente pode entender que é um lugar, uma postura e um resultado. E o que é não se posicionar? É a omissão de tudo isso. É a gente ser neutra, aonde a gente deveria nos posicionar. Isso é não se posicionar. Isso é estar sempre na defensiva ou estar se recuando. E essa forma passiva de não estar debaixo do Senhor, que muitas vezes a gente prefere silenciar e não falar aquilo que verdadeiramente deveria ser falado naquele momento. Por exemplo, eu acabei de sair do internato, né, faz um tempo já. E muitas vezes lá a gente é confrontada para comprar uma prova, para roubar algum medicamento, é verdade. Para ter aqui um estoque. Mas muitas vezes eu dizia: não, isso não faz parte da minha vida. Eu falava para eles na mesa. Eu dizia: não, eu não quero isso. Então era um posicionamento que eu tinha naquele momento. Porque eu não era neutra. Eu mostrava quem eu era naquele momento. E quando a gente fala de posicionamento, a gente precisa entender aonde estamos. Como o teatro falou. A nossa identidade. E muitas vezes nós mulheres, diferente dos homens, temos a nossa identidade distorcida. Devido ao que? A traumas que carregamos, a palavras que ouvimos, a rejeição que sofremos. Ou a lugares que estávamos que não deveriam estar e causou feridas. E isso mexe na nossa identidade. Eu, por exemplo, eu sofria numa rejeição na escola, meu Deus. E eu achava que aquilo não iria resultar na minha vida adulta. Que besteira. Eu dizia: que besteira, não, é coisa de menina, né, adolescente. Mas aquilo resultou na minha vida adulta. Interessante que esse lugar, quando a gente quer, verdadeiramente, esse lugar, essa igreja, essas pessoas, transforma você. Quando você verdadeiramente quer, a porta é aberta e a transformação vem. Verdadeiramente. E o posicionamento começa na nossa identidade, como eu falei. Cada uma que aqui está carrega algo surreal dentro de vocês. Algo que o Senhor colocou e que muitas vezes esquecemos disso. Nós somos capazes de transformar o ambiente. Nós somos capazes de mudar a vida dos nossos filhos, ainda criança, é claro. Porque somos espelho. Porque nos posicionamos. Porque estamos ali, frente a frente a Ele. Somos imagem e semelhança do Criador. E por que esquecemos disso? Porque muitas vezes para as solteiras, quando muitas vezes estamos em busca de um amado, esquecemos de impor o que precisamos para ter o nosso amado. É um desejo nosso.
É algo que a nossa identidade carrega. Algo que a gente vai querer para a nossa família, para os filhos que virão. Por que esquecemos de impor e queremos tudo que vem pela frente? Carência, rejeição. E dói. Claro que dói. Porque a gente só quer que supra algo. E esquecemos de aonde estamos. E algo bem interessante que o Senhor fala, está lá em Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola ela derruba com as suas próprias mãos. Recém-convertida, eu cheguei aqui na igreja, e eu, recém-convertida, não estava convertida ainda, mas a minha conversão ela já veio do Brasil, né? Algo que já incomodava. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu escutava, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Que mulher com sabedoria é essa que vai edificar a sua casa? E aquilo ficava, e aquilo ficava. E o mais interessante é que o Senhor nos dá duas advertências. Ele diz que quando você é sábia, você vai edificar a sua casa. Então, quando o alicerce ele é bom, ela vai crescer. Mas quando você não é, você é capaz de derrubar. Olha que coisa forte. Quando eu e você é tola, a gente derruba a nossa casa. E tem uma passagem lá em Provérbios também, eu não disse a Jaque. E eu acho que eu nem anotei. Ai, Jesus. Aqui. É lá em Provérbios 15. Fala que a resposta branda desvia o furor. Ó a sabedoria. Então, para as casadas que aqui estão. Quando o negócio está ali quente, e a gente está numa conversa, né, não uma discussão, numa conversa com o nosso marido, e a gente diz uma fala que distorce, que não era para falar naquele momento e fala, a gente acaba fazendo o quê? Despertando o furor, a ira sobre aquele lugar. E a gente acaba agindo de forma tola, sem sabedoria. E para as solteiras que aqui estão, em busca do seu amado, coloca o joelho no chão, ora e pede sabedoria para o Senhor, para quando chegar o momento de você edificar o seu lar, você consiga ter essa sabedoria que vem dos altos céus. Porque para mim custou muito. Eu tive que errar muito. Muito. E o erro machuca muito. Em ambas as partes. Não só em você, mas também no seu companheiro. Quem bem soubesse o fruto do Espírito ou mover nesse dom que o Senhor derrama sobre a nossa vida, era para saber discernir a sabedoria que Ele dá. Porque precisamos ser sábias. Não só no nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, mas para a nossa vida por completo. Agir com sabedoria. Mas nos custa. Para mim custou muito. Mas aos poucos a gente vai aprendendo. E, como eu falei, eu sempre achei que eu era muito posicionada. Só que essa posição que eu tinha antes distorcia o que o Senhor quer para mim. Distorcia muito. E muitas vezes, quando a gente está mal posicionada sobre a nossa casa, a gente interfere sobre a criação dos nossos filhos, sobre como vai ser a condução do nosso relacionamento com o nosso companheiro. E aí vai a cascata. Porque ali é só aonde você verdadeiramente é. Aonde as escamas elas são caídas, aonde as máscaras não fazem parte da sua vida, onde você realmente é. Aonde verdadeiramente a Rafaela é. Onde a Michele é. Onde a pastora é. Onde qualquer uma, porque eu não sei o nome de todas. Verdadeiramente é. É na nossa casa. Mas o nosso primeiro ministério é lá. A nossa primeira transformação sempre vai ser na nossa casa. Sempre. A sua identidade, forjada em Cristo, vai derramar sobre a sua casa. O teatro falou sobre ganhar vidas. Eu tenho um anseio para ganhar a minha família. Por completo. Mas eu não ganho na força. Eu ganho mostrando aonde eu estou. Aonde eu estou.
aonde a nossa identidade está. Eu quero que você pense aonde a sua identidade está hoje. A gente oscila muito. Hormonalmente, né? Os nossos hormônios oscilam muito. Mas a nossa identidade, ela não pode oscilar. Ela tem que ser algo firmado na rocha. E lá em 2 Coríntios 5:17 fala: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Você é nova criatura. João 1:12 fala: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Somos filhas de Deus. A nossa identidade está aí. Está aí, firmada aí. Nele. E por Ele são todas as coisas. Clamamos pelo mover do Senhor. Mas às vezes esquecemos aonde estamos alocadas. E precisamos nos posicionar diante disso. Porque a sua posição atinge o seu marido, a sua posição atinge os seus filhos, os seus irmãos e assim vai. Por onde você passar. E tem uma passagem que fala que sem Jesus nada podemos fazer. Nada. Sem Ele nada podemos fazer. E sem identidade não podemos nos posicionar. Não podemos. Não tem como se mover se você não sabe quem você é e aonde você está. Amém? A Bíblia, ela relata algumas mulheres posicionadas. Mas hoje a gente só vai abordar de duas. Que eu acho incrível elas duas. Esther. Eu creio que a maioria aqui conhece a história de Esther. Amém? Esther. A pequena, grande mulher Esther. Esther foi órfã e foi criada pelo seu primo. Em algumas versões diz Mardoqueu ou Mordecai. E ela precisou viver um preparo de 12 meses para ser escolhida como rainha e estar do lado do rei. Olha só, 12 meses. Gente, 12 meses é um ano da sua vida. E às vezes ficamos desesperadas quando o Senhor não responde a uma oração. Ela passou 12 meses se preparando, recebendo azeite, perfumes, se purificando, para estar diante do rei e dizer: é ela que eu quero. 12 meses, em uma purificação. E naquela época havia um conflito com Amã que Esther precisava resolver. E lá em Esther 4:14 fala. Vou pegar só a parte B do versículo que diz: quem sabe se para um momento como este chegasse ao reino. Quem sabe? Esther precisava. Isso é Mardoqueu falando para ela, escrevendo: não, Esther, você foi preparada para um tempo como esse. Mas se você não quiser, não se preocupa. O Senhor vai levantar alguém disponível para salvar o povo dele. Mas Esther, ela tinha várias escolhas. Ela tinha vários problemas. Ela nasceu, não tinha pai e mãe. Olha a dor da Esther. Cresceu, criada por um primo, então ela poderia ser totalmente rebelde. Não está disponível para nada. E estava ali numa purificação de 12 meses. E no momento que ela precisou se posicionar, ela disse: amém. Agora em unidade, eu preciso que vocês se preparem comigo. Vamos jejuar todo mundo junto. 3 dias, 3 noites. Ninguém toma, ninguém bebe, ninguém toma água, nem café, chá, nada. Nem carne, nem pão, nada. 3 dias e 3 noites. O posicionamento de Esther não envolveu só ela. Envolveu a multidão. E olha quantas mulheres temos aqui.
Quando uma só diz, eis-me aqui, precisamos esquecer as indiferenças e dar a mão. Precisamos esquecer as indiferenças e ser uma só. Uma só e caminhar junto. Como eu falei no início, tenho falhas. Todo mundo aqui tem falhas. Mas eu garanto que no dia que você disser, vamos orar, eu vou agarrar na sua mão e eu vou com você. Vou com você. Independente do que seja. Precisamos. E Esther, ela precisou estar num lugar, no reino. Ela precisou ter uma postura, ser rainha, e usar uma estratégia, jejuar. Para estar em uma mesa, para resolver um problema. A mesa cura. A mesa liberta. Oh. A mesa transforma. Eu fui curada em mesa. Em mesa. Não foi em cadeira. A igreja, ela é uma porta de entrada. A chave que eu falei lá no início, que estava no poço. Hoje eu convido você a buscar ela. E assim como Esther, trazer sobre a mesa. E resolver o que precisa resolver. Se posicionar. A nossa igreja, Deus anseia por mulheres que esteja voltada a Ele. Por mesas que cura. Por mesas que restaura. A mesa, ela tem um dom surreal. Eu tenho muito testemunho de mesa. Mas essa mesa, ela só é derramada, um novo azeite. Algo novo sobre ela, quando você deseja. Esther, ela podia não querer ajudar o primo dela. Mas o primo dela lembra a identidade dela. Lembra quem tu és, Esther. Você também pode perecer como o teu povo. E ela disse, tá bom. Então eu vou com você. E se perecer, perece eu. E se perder, perde eu. Eu vou então. Jejuou, orou, entregou o Senhor. O Senhor nos chama por mulheres que transformam gerações. E quando eu entendi esse chamado do Senhor, eu disse, isso termina em mim. Isso para em mim. Em nome de Jesus. A mentira não me permanece mais, não me pertence. O orgulho não me pertence. Os traumas que eu carreguei não me pertencem mais. Porque uma vez que você decide perdoar, a cura vem sobre você de uma forma surreal. Surreal. As feridas da alma, as dores da sua alma, maltrata tanto, machuca tanto, que você fica tão enferma, que essa enfermidade passa para a tua família. E eu era enferma de alma. Aos que não me conhecem e aos que não ouviram, eu engravidei aos 18 anos. E isso deixou
uma ferida gigantesca em mim. Mas eu achava que não existia. Porque eu peguei a minha caixinha e guardei ela. Guardei. Eu disse, não, isso aqui ninguém vai mais mexer. Só eu e Deus, acabou. Nem o Baruque mexia. Até que um dia a gente viveu o encontro com Deus. E uma pessoa que não está mais aqui, já foi para o Brasil. A gente estava aí, no meio da igreja. E ela brincava muito. Já vem um Baruque Júnior. E colocava a mão na minha barriga. Eu dizia, eu não gosto. Brincando também. Eu nunca falei sério. E teve um dia que ela veio, colocou a mão. E a minha alma tão enferma. Eu segurei nela e eu disse, eu estou passando mal. A mesma sensação que eu tive quando eu descobri que estava grávida, eu vivi tudo naquele dia. Porque a minha alma estava tão enferma que a minha carne sentia. E naquele dia que eu cheguei em casa, eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? E ele falou, está tão feio aí dentro, que a sua carne não está aguentando. Ela está explanando o que você está sentindo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque naquele dia eu disse, Senhor, eu preciso entender como eu vou ser curada. Aí eu fiz essa oração e parei. Não me posicionei mais. Até que um dia, em um tempo de mesa, com um casal de amigos, eles disseram assim, Rafa, a gente só vai saber se estamos curados de um trauma se expondo a ele. Não que eu esteja grávida ainda, não estou. Mas eu comecei a me expor a ele. E o algoritmo do Instagram começou a enviar vários bebês no meu Instagram. Vários. E eu comecei a conversar com o Senhor. Tá, Senhor, vamos lá então. Já que o Senhor quer que eu seja curada, eu também quero. Então, como é que eu faço? E tudo isso começou no internato. Em mesas. Eu não gosto de almoçar só. Não gosto. E eu almoçava às vezes só. E nesse tempo de almoçar sozinha, parecia que o Senhor vinha e falava aqui no meu ouvido. E aí? Quantos? Eu dizia, nenhum. Não quero sentir a mesma dor. Ele dizia, tudo bem. Mas você precisa. Passava. E eu comecei a falar em casa, então, na mesa. No meu pós-turno. Baruque sempre ajeitava o almoço, e quando eu chegava em casa, eu dizia, olhava para a Sofia e dizia, e aí, Sofia? E me doía, Jesus. Eu dizia, e aí, Sofia, como é que vai ser o nome do seu irmão? E quase não saía. Quase. E ela ficava furiosa. Por que furiosa? Porque eu passava isso para ela. Você está entendendo o que é se posicionar? Vocês estão entendendo que se eu não me posicionasse, essa ferida ia cair de geração por geração? Será que minha filha ia conseguir me dar um neto? Será que a geração ia parar em mim e acabou? Porque não viria nada mais. E na mesa, eu falava, e aí? Qual vai ser o nome? Isso passou a ser algo cotidiano. Cotidiano. E agora a gente conversa. Eu e o Baruque, a gente conversa de como será. Tenho medo? Tenho. Muito. Não vou mentir para vocês. Mas eu creio que, em nome de Jesus,
grandes coisas Ele irá fazer. Grandes coisas. Foi fácil, Rafa? Jamais. Você acha que foi fácil para Esther? Não. Não foi. Porque ela disse que se perecesse, perecia ela na frente do rei. Fico imaginando o poder do rei. Ele teve uma esposa. Ai, não estou lembrando o nome dela no momento. Vastina, isso. E pelo fato dela não se apresentar diante dele, sumiu a Vastina. Sabe Deus onde ela foi? A Bíblia não relata se ela foi morta. Não relata. Imagina a ousadia de Esther diante do rei. Gente, que mulher ousada. Que mulher de fé grande. Só jejuou e vamos lá, para cima. Precisamos fechar ciclos. Precisamos romper, transformar gerações. Precisamos. Eu quero que você entenda que o Senhor está convocando mulheres como Esther hoje. Para um novo tempo. Sabe, o desejo do meu coração, a minha oração era que, Senhor, que o Senhor transforme elas. Que não seja só um culto, mas que seja o culto. Igual lá na divulgação, o sábado, meu Deus. Que seja algo marcante na vida de vocês. E que vocês decidam ser outro tipo de mulher. Não a mulher que entrou. Mas eu preciso da mulher que entrou hoje. Por quê? Porque ela precisa se libertar de coisas que ainda aprisionam. Porque esse aprisionamento rouba a sua voz. Infelizmente. Esse aprisionamento não deixa você seguir. E como é duro você não seguir. Como é duro você sempre olhar para trás. Como é duro. E uns dias desse, infelizmente, eu acabei olhando para trás de novo. Mas, por Deus, que existem mulheres aqui que ajudam mulheres. E sabe o que ela falou para mim? Vestes novas Ele te deu. Não olha para trás. E quando eu cheguei em casa, eu disse, Senhor, vestes novas o Senhor me deu. Eu não posso mais olhar para trás. A gente não pode olhar para trás. Porque quanto mais a gente olha para trás, mais a gente não está alinhada com Ele. Infelizmente. E o Senhor precisa que a gente esteja alinhada com Ele. Lado a lado. Caminhando. E em meio a tantos problemas, a tantas coisas que Esther viveu, ela sabia que precisava estar alinhada com Ele e fundamentada nele. E hoje eu clamo para que os fundamentos de Cristo Jesus estejam em vocês. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Seja a Esther da sua casa. Talvez é um tempo como este que Deus tem levantado mulheres para isso. E eu conversava lá em casa, eu digo, rapaz, isso é uma frase atemporal, né? Deus é surreal. Mulheres posicionadas para um tempo como esse. Pode passar geração em geração, você vai olhar e vai dizer, você está sendo preparada para um tempo como esse. Amém. Preparo e tempo sempre vão andar juntos, que vai resultar no nosso posicionamento.
Mas precisamos entender que o tempo não está ao nosso serviço. Precisamos entender isso. O tempo ele não está a nosso favor. Nós não controlamos ele. Nós vivemos ele. Vivemos o tempo. E o tempo de Deus é diferente do nosso. O Kairos de Deus não é igual ao nosso. Então sempre vai ter um tempo oportuno para cada um de nós que aqui estamos. Assim como teve o tempo de Esther. Se posicionar. Uma coisa que eu sempre falo, eu digo, Senhor, guarda o que é meu, mas não tira o que é meu. Por quê? Porque Ele guardando o que é meu, Ele precisa me preparar. Porque o que é meu não é só meu, é dele também. Porque um dia eu disse, eis-me aqui, para servir a Ele. Como muitas aqui falam. Mas às vezes não estamos prontas. E queremos dar passos maiores, nos quais não estamos prontas. E eu sempre digo, Senhor, principalmente no chuveiro, quando não tem ninguém, só eu e Ele, a água caindo. Sabe, aquilo que é meu, que eu ainda não sei, mas o Senhor sabe, me prepara. E olha que ousadia, né? Porque quando Ele digo, me prepara, Ele vai preparar mesmo. Ele vai preparar. E assim como Ele preparou Esther naquele castelo, Ele vai preparar vocês no seu castelo, que é a sua casa. Vocês vão ser forjadas lá dentro. Forjadas. Para se posicionar no tempo dele. O nosso próximo ponto, a gente falou sobre identidade. A Esther é a mulher posicionada que rompe ciclos. E vamos falar sobre uma mulher, o posicionamento não é rebeldia. Forte, né? Por que não é rebeldia? Porque eu acho que eu era muito rebelde no falar. Eu não guardava desaforo, gente. Jesus. Eu respondia na lata, pá. Só que depois que ele entra, a gente cria uma cisterna em casa. Porque a gente passa a dizer, tudo bem, Senhor, eu não vou ativar aquele meu velho eu. Vou engolir. Engolir no seco. Mas eu quero que você entenda hoje que o seu posicionamento não é rebeldia. E vamos falar de Débora, que está lá em Juízes 4, 5. Não precisa abrir agora não, já que vamos falar um pouquinho dela. A história de Débora está lá em Juízes 4, 5. E como a gente falou de tempo, eu quero que você imagine Débora, uma juíza de Israel, que governava naquele tempo. Imagine uma mulher naquele tempo, se posicionando. Mas o que eu quero que você entenda é que a posição de Débora não era à frente do homem. A posição de Débora era uma posição que carregava autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual devido ao relacionamento que ela tinha com Deus. Débora carregava isso. Então ela estava posicionada em uma autoridade espiritual. Não para roubar a autoridade dos homens daquela época. Não. Ela estava posicionada para orientar, para dar o discernimento. E olha só, que mulher cheia de discernimento. Imagina cada um aqui está, sendo cheia de discernimento. Sabendo o momento certo para ouvir e o momento certo para falar. Sabendo o momento certo de plantar e de colher. Sabendo o momento certo de permanecer ou de recuar. Sabendo o momento certo de fazer alianças e quebrar alianças. Imagina. E o mais interessante é que Débora fazia os seus aconselhamentos em uma palmeira. Por que não em uma árvore comum? Aí eu fui pesquisar. Por que na palmeira?
Porque poderia ser uma árvore, não sei se tinha manga na época, imagina. O pé de manga faz uma sombra boa. Mas a Bíblia fala, lá em Juízes 4:5. Não, Juízes 4:4. Do 4 ao 5. Débora, mulher profetiza. Eu vou ler aqui. Débora, mulher profetiza. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. O 5, Jaque. Ela atendia debaixo da palmeira, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ela atendia debaixo da palmeira. Naquela época, os homens davam aconselhamento nas portas, em praças, nas entradas da cidade, ou em lugares para reuniões. Só que Débora atendia debaixo da palmeira. A palmeira, ela expressa que Débora não se importava com luxos. Débora não se importava com palácios, com os lugares aonde seria o aconselhamento. Ela não se importava com isso. Ela só precisava de uma coisa: o direcionamento de Deus. A presença dele. O aconselhamento dele. Era isso que ela precisava. E quando paramos para ver, analisar, por que a palmeira? Ela é diferente de todas as árvores. E eu fui pesquisar o porquê da palmeira. A palmeira, ela não possui raízes grossas. E ela não possui uma raiz central. Ela possui raízes fininhas, mas que se espalham por onde passa. E o espalhar dessas raízes causa flexibilidade, porque são raízes flexíveis. Raízes fáceis de ser moldadas. Raízes que se espalham porque precisava buscar água nas profundezas. Porque as suas raízes não eram superficiais, são profundas. E olha quanta informação. Raízes flexíveis, raízes profundas e raízes que buscam água. Precisamos ser flexíveis e nos permitir ser moldadas por Cristo. Cristo Jesus é aquele que se entregou por cada um que aqui está. Que renunciou na cruz por cada um que aqui está. Mas às vezes não queremos renunciar. Não queremos jejuar como deveria jejuar. Não queremos se posicionar como deveria se posicionar. Não queremos renunciar aos nossos deleitos como deveria renunciar. Não queremos ser flexíveis. Mas precisamos. Quero que você imagine um arco. E o arco, ele tem suas curvas. Ele é flexível. Para disparar a flecha, precisamos do arco. A flecha é o potencial que o Senhor colocou em cada um de vocês. Mas enquanto o arco não for flexível, a flecha não vai. E ela pode até ir até aqui. E nada mais. Mas o Senhor quer que a gente dê passos longos com Ele. Que a gente voe longe. Que a gente seja arremessada. Mas antes Ele nos puxa para trás. E o puxar dói. Porque o puxar é nos frear. É mexer no nosso eu. E as raízes profundas, ela descreve que devemos sair da superfície e nos aprofundar cada vez mais aqui, ó, na revelação que isso aqui nos dá, na profundeza desse amor que é entregue a cada um de nós. O coração de Débora estava totalmente voltada para Deus. Totalmente. E ela não roubou o posicionamento
dos homens naquela época. Ela só influenciou. A nossa influência, o que carregamos, fala muito. E aonde estamos, fala muito mais. Eu sou líder de célula. Tenho uma célula com bastante pessoas. E essas pessoas, algumas vão na minha casa e estão na mesa. E lá eu falo muito quem eu sou verdadeiramente. Porque eu preciso ser verdadeira, influenciando eles em algo bom. Mas eu não falo só do lado bom. Eu falo do que eu errei também. Mas a influência que eu derramo sobre eles, eles vão sair derramando aí em outras pessoas. Eles vão sair transbordando em outras pessoas. E assim vai. E assim vai. A sua influência alcança muitas pessoas. Imagine aqui, tem, eu acho que umas 30 mulheres. Cada uma somando com mais uma. 60. E é 60 e vai duplicando e vai crescendo. Essa influência, ela se torna um exército incrível. E Débora fazia isso nos seus aconselhamentos. Com o direcionamento de Deus. Como eu falei, ela não queria ser a protagonista dessa história. Pelo contrário, ela cooperava com o propósito de Deus, influenciando pessoas ao seu redor. E eu quero que você entenda que você tem essa capacidade de transbordar um aroma diferente sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu trabalho, por onde você passar. Lá em Provérbios 31, 21, fala assim, que quando chega o inverno, não se preocupa, pois toda a sua família tem roupas quentes. E vamos já finalizar com a mulher virtuosa. E eu escutei uma ministração que falava, a gente é o termômetro. Aí eu carregava isso, não é termômetro. Somos o regulador da nossa casa. Só que o termômetro, gente, ele só tem a função de tirar a temperatura, de te mostrar a temperatura. Só isso. E o termostato, ele tem como regular. O termostato é aquilo que fica, por exemplo, na câmara fria, onde a gente guarda as carnes, aqueles açougue grandão. Ah, eu quero deixar aqui -3. Não, agora eu quero 10. Eu quero 15. Você é a protagonista da sua casa. Você é o termostato da sua casa. Você é quem vai influenciar sobre a sua casa. Assim como Débora influenciou aquele povo. E eles foram vitoriosos na batalha. Pelos direcionamentos que ela entregava. E hoje eu convido vocês a ser o regulador. A você colocar a temperatura sobre a sua casa. Que você chegue hoje diferente sobre a sua casa. Que você aprenda a ter sua autorregulagem. Para regular a sua casa. Porque essa autorregulagem é o posicionamento que você não vai carregar por um dia. Você vai carregar para o resto da sua vida. Amém? E o louvor pode subir. Na verdade, já pode começar a ministrar a canção. E como eu falei das chaves lá no início. Será que tem como a gente dar chaves? Tá. Alguém pode desligar a luz aí, por favor? Eu quero que vocês se coloquem de pé, tá? E vamos fachar assim um pouquinho as cadeiras. Eu quero que vocês sintam livres sobre esse lugar. Que vocês tenham liberdade sobre esse lugar. Sim, pode fechar um pouquinho as cadeiras, para vocês terem liberdade para andar.
E, como eu falei, a gente falou muito sobre posicionamento hoje, né? Como eu falei, as chaves que vocês carregam, eu quero que vocês busquem lá naquele poço. A mulher samaritana, quando estava naquele poço, que foi encontrada por Jesus, o Senhor Jesus pediu: dá-me de beber. E ela disse: peraí, você vai querer tomar no mesmo copo que eu, você sendo um judeu e eu sendo samaritana? Como assim? Só que naquela hora o Senhor queria curar ela, de dentro para fora. O Senhor queria curar ela no mais profundo. E eu quero que você imagine naquele poço. Eu quero que você imagine o quanto era difícil para ela buscar água naquele poço. E eu acho que para você deve ser difícil ir naquele poço, buscar a chave. Mas eu quero que você entenda que essa chave, ela destrava você. Essa chave é capaz de curar você. E essa chave é capaz de curar outras mulheres através de você. Eu tenho certeza que a chave que eu destravei na minha vida, sobre gerar outra vida, eu vou conseguir curar outras mulheres sobre isso. Porque a autoridade espiritual sobre uma área só vem quando você é totalmente curada por ela. Totalmente curada. E precisamos de mulheres curadas para se posicionar, para ter autoridade espiritual. Amém? Nesse momento a gente vai estar cantando uma canção. E eu quero que você imagine a chave que você vai buscar hoje. E vai ser você e Deus. Você sozinha com Ele. No seu secreto. Deus rodeado de glória. A glória do Senhor está sobre esse lugar. Ele flui sobre esse lugar. O Espírito Santo tem liberdade sobre esse lugar. E eu quero que você entenda que sem Ele, nada se move. Sem Ele, nada é possível. Mas Ele já habita aqui. Ele habita dentro de você. E Ele anseia ter mulheres alinhadas com Ele. Mulheres que fluem com Ele. Mulheres cheias de discernimento. Mulheres cheias de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, vem fluir sobre esse lugar, Senhor. Vem derramando cura, Senhor, sobre esse lugar, Senhor. Toca, Senhor, toca, Senhor, áreas nas quais só o Senhor conhece. Verdadeiramente, Senhor. Toca, Espírito Santo de Deus. Vem quebrando, Senhor, ciclos viciosos. Vem quebrando gerações, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. A unção do Senhor está sobre vocês. Muitas vezes você se pergunta: Senhor, qual o meu chamado? O que eu tenho que fazer?
Mas você precisa se posicionar. Você precisa estar alinhada com Ele. Então me toca com essa Hoje o Espírito Santo de Deus está tocando suas vestes. Hoje o Espírito Santo de Deus toca os corações de vocês. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca, Senhor, sobre áreas de rejeição, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, sobre áreas de distorção de imagens. Pai, em nome de Jesus, toca, Senhor, em áreas das quais elas mesmas se condicionaram. Existem mulheres aqui que se auto-colocaram condições em vocês. Se autocondicionaram. Ah, eu só posso fazer se eu for assim. Eu só posso ser se for assim. Hoje o Senhor quer quebrar isso. Hoje o Senhor quer quebrar esses condicionamentos que você colocou sobre você. A rejeição que você carrega. Hoje o Senhor quer entrar sobre o coração de vocês. Eu preciso de posicionamento. E com a ousadia que o Senhor derrama sobre esse lugar. Aquelas que precisam de oração, podem levantar a mão. Que alguém vai estar indo orar com vocês. Só que essa oração, ela precisa ser transformada de dentro para fora. Pode levantar a mão um pouco mais alto. Pai, em nome de Jesus, vem fluir sobre esse lugar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama, Senhor, algo novo, Senhor, sobre a vida dessas mulheres. Quem quer oração, levanta a mão um pouco mais alto. Estou disponível, então ouça me fizesse vivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Como dizer não?
Aleluias. Glória a Deus. Amém. Alguém ainda que levantou a mão que não for orar com você? Tem alguém que levantou a mão e a pessoa não foi orar com você ainda? Levanta a sua mão, vai ter alguém orando, amém? Se não, amém. Glória a Deus. Que nós possamos sair daqui posicionadas em todas as áreas da nossa vida, amém? Quero convidar as líderes de célula aqui, todas as líderes de célula. Valéria, todas as líderes de célula, amém? De um lado só, né? Que tem pouca hoje. Faltou muitas líderes, né? Eu quero dizer para você, igreja, essas são as líderes que têm caminhado comigo. E eu quero agradecer a vocês por estar junto. Porque o culto só acontece porque tem mulheres posicionadas, líderes posicionadas que andam junto com a sua pastora. E vocês posicionados que andam junto com as suas líderes. Então o culto acontece. O culto ao Senhor. Então, líderes de célula que aqui estão, obrigado pelo sim de vocês. Ao Senhor, obrigado por estar junto. Amadas, não foi uma semana fácil. Desde quando marcamos o culto, tudo aconteceu. Né? A líder da ornamentação deu chikungunya. O menino da luz, que ia arrumar a luz para nós, caiu, quebrou os 2 pés. Então, tudo aconteceu, né? Então, não foi fácil. E essa semana eu recebi uma notícia muito triste. Onde me abateu, mas a gente se posiciona. Meu irmão, um dos irmãos, né? Que eu tenho vários irmãos. Está com câncer de pulmão. Então, isso me deu aquela... Falei, meu Deus, tudo numa semana só. Não é fácil, amados. Não é fácil. Se a mulher não se posiciona, não tem como acontecer. Obrigada, Angélica e Lucia, que ontem ficamos aqui quase até 2 horas da manhã, fazendo a ornamentação, para receber vocês, mulheres. E obrigado por vocês estarem aqui. Eu sei que a chuva está aí, mas não foi impedimento para vocês chegarem. Então a chuva não é impedimento para as outras que não vieram também. Mas amém, o Senhor quis nós aqui hoje. Né? As líderes também, as que faltaram, também não tem desculpa de chuva, né? Eu disse, olha, a única que está a Yara que está com o bebezinho novo e a Pati. E então, amados, porque se eu como pastora não tiver liderança que anda comigo, as coisas não acontecem, não é verdade? Sozinha não consigo fazer. Então, obrigado, mulheres. Obrigado por estar aqui. Obrigado pelo sim de vocês ao Senhor Jesus. Isso conta muito. Conta muito diante de Deus. Então eu creio que a partir de hoje, estão olhando essas carinhas lindas aqui, ó. O próximo culto de mulheres, vocês também estarão firmes com as suas líderes e dizendo, ó, cada um vai levar uma. Cada mulher vai levar uma mulher para este culto, para podermos estarmos unidas num só propósito. Cuidar da nossa casa. Primeiro cuidar de você. É para isso que você está aqui. Cuidando de você, do seu emocional, da sua vida, do seu coração, da sua alma. Não é verdade? Que nós mulheres precisamos. A mulher, ela é emotiva. O emocional dela é assim. Então precisa disso. Outra, mulher que direciona a sua geração. Mulheres que dão direcionamento. Mulheres novas que aqui está, jovem. Conhece a palavra, direciona a sua casa, a sua família, os seus pais, em oração. Deus abençoe a vida de vocês. Vou estar orando, agradecendo ao Senhor por este momento tão especial. E ao sair, a Angélica vai estar ali. Ali na saída tem uma lembrancinha para vocês. Tá? Obrigado por este momento. Obrigado por vocês estarem aqui. Deus abençoe. E Deus o ama de forma sobrenatural. Amanhã nós temos culto às 19 horas à noite e de manhã às 10 horas da manhã. E você é nosso convidado para estar conosco, adorando ao Senhor. Amém? Então,
Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te damos graça. Obrigado, Deus, por este culto. Obrigado, Deus, pela vida de cada líder que está aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Obrigado, Senhor, por essa unidade no mesmo Espírito, caminhando junto, Pai. Obrigado, Deus. Abençoa cada mulher, abençoa poderosamente a cada uma. Leva em paz, guardadas e protegidas pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, que elas tenham, Senhor, o resto de dia, noite abençoado, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Nós queremos que o Senhor venha e que esse posicionamento que cada mulher tomou nessa noite, elas continuará para sempre, em nome de Jesus. Eu os abençoo, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe vocês, cumprimente os seus irmãos, as suas irmãs, em nome de Jesus. Amo vocês, gente, obrigado por estarmos aqui.